Os magos do Oriente. Em uma terra muito distante, havia um grupo de homens sábios e estudiosos chamados magos. Estes homens conheciam uma parte da palavra de Deus, pois eles viviam justamente na região em que o grande homem de Deus chamado Daniel viveu e profetizou depois de ser levado cativo à Babilônia. Tudo indica que eles estudavam as profecias do profeta Daniel e conheciam-nas muito bem. Daniel havia profetizado sobre a vinda do Messias prometido e havia indicado a época em que ele chegaria. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Daniel 9:25. Aqueles magos sabiam que as semanas de Daniel se referiam a grupos de 7 anos e, calculando a partir da data em que saiu a ordem para edificar a Jerusalém, puderam determinar a época aproximada em que o Messias seria enviado. Podemos imaginar que depois de calcular e aguardar por tantos anos, quando finalmente chegou a época em que o tempo da profecia deveria ser cumprido, aqueles magos ficaram esperando e procurando por algum sinal de Deus. Será que eles conheciam também a profecia encontrada em Números 24:17? Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel? Não sabemos ao certo, mas sabemos que quando aqueles magos viram a grande e reluzente estrela que Deus colocou no céu para anunciar a vinda de seu filho, não tiveram dúvidas de que o príncipe prometido havia nascido. Imaginem só o entusiasmo, a alegria e a emoção que eles devem ter sentido ao verem aquela estrela especial cintilando e piscando para eles lá do alto. O rei havia nascido, o Messias havia chegado. Eles tinham que conhecê-lo, tinham que adorá-lo. Eles prepararam tudo para uma longa viagem, colocaram as provisões nos camelos, despediram-se de suas famílias e amigos e separaram os valiosos presentes que levariam para o rei recém-nascido. Quantos foram os magos que partiram naquela viagem? Muitas pessoas imaginam que foram 3, mas a única razão para isto é pelo fato deles terem levado 3 presentes. No entanto, isto não nos indica nada. Aqueles 3 presentes eram caríssimos e muito significativos. Não seria estranho que um grupo de homens levasse 3 presentes coletivamente. Acontece que é muito pouco provável que 3 homens fariam uma jornada tão longínqua e perigosa sozinhos. Seria mais lógico até pensarmos que haviam 300 homens ao invés de apenas 3. De qualquer forma, eles deixaram tudo para trás e começaram a viagem em busca do Messias prometido. A terra onde eles moravam ficava muito, muito distante de Israel, e sabemos que eles levaram entre 1 e 2 anos para chegarem lá. É incrível pensar o quanto aqueles magos estavam demonstrando a sua fé em Deus e na palavra dele. Não foi uma coisa simples e fácil viajar para tão longe. Além disso, eles não sabiam exatamente onde o bebê nasceria, e por isso viajaram até Jerusalém, a capital de Israel, pois este seria o lugar mais lógico para um rei nascer. Quando o povo que morava em Jerusalém viu uma enorme caravana de camelos e homens do Oriente entrando na cidade, houve um grande alvoroço. Quem eram aqueles homens? O que eles tinham vindo fazer ali? Os magos perguntavam. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Rei dos judeus? Quando Herodes ouviu isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E reunindo todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Profecia que eles encontraram em Miqueias 5:2. Então Herodes chamou os magos secretamente, e fingindo estar muito interessado neste rei que eles procuravam, quis saber deles exatamente quando foi que a estrela apareceu para eles. Ele explicou aos magos aquilo que os escribas e sacerdotes haviam encontrado nas profecias, e enviou-lhes até Belém, dizendo, Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando vocês o acharem, venham me contar aonde ele está, para que eu também possa ir adorá-lo. Ao deixarem o rei Herodes e partirem na direção de Belém, os magos viram algo incrível. O que é isto que eles estavam avistando no céu? Poderia ser? Era a estrela que haviam visto no Oriente.
Ela apareceu novamente. Quando eles viram a estrela, ficaram tão felizes. Deus estava dirigindo cada passo e agora ele dava mais um sinal de que eles estavam indo para o lugar certo. Finalmente a estrela parou sobre a casa onde estava o menino Jesus. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Os magos adoraram ao Senhor Jesus, e somente a Ele. E com todo o amor em seus corações, deram-lhe os presentes que haviam trazido de tão longe. Mesmo estes presentes nos falam do Senhor Jesus. E indicam que os magos conheciam muitas profecias sobre este menino tão especial. Ouro representava sua realeza. Incenso falava de sua divindade. Mirra, uma espécie de perfume usado para preparar o corpo para o sepultamento, falava de sua morte. Os magos sabiam que ele merecia toda a reverência, todo o sacrifício e toda a adoração que eles poderiam dar, pois era Deus encarnado. E sendo por divina revelação, avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Os magos do Oriente levavam a palavra de Deus muito a sério. Eles estudavam e conheciam muito bem o que diziam as profecias. E não parava por aí. Eles criam na palavra de Deus e assim deixaram com que ela dirigisse suas vidas. É assim que deve ser com todos nós. Será que nós conhecemos a Bíblia, cremos na Bíblia e principalmente obedecemos a Bíblia? Como os magos, devemos deixar que a palavra de Deus seja o nosso mapa, o nosso guia.